A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre cibersegurança ou segurança digital. E para falar sobre o assunto, convidamos Antônio Canasvieiras, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Antônio é o atual subsecretário de Tecnologia da Informação da Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Com mais de 25 anos de experiência, atuou à frente da Gerência de Tecnologia do Conselho Federal da OAB Nacional por 17 anos, sendo responsável por diversos e grandes projetos de âmbito nacional naquela entidade. Antônio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Um prazer enorme estar aqui com você, discutindo assuntos tão relevantes para a nossa sociedade, tão importantes. Espero que seja muito proveitoso para nós esse momento, para essa troca de experiências. Para começar, eu queria te perguntar quais são as principais ações e soluções, de inteligência e contra-inteligência para a garantia da cibersegurança, que é uma realidade hoje, uma necessidade de todas as instituições públicas, empresas privadas e até mesmo da gente, na nossa vida pessoal. Então, quais são essas principais ações e soluções que a gente tem hoje no mercado à nossa disposição? Olha, Eduardo, isso é um assunto muito vasto, muito extenso e não trivial. Então, talvez os últimos acontecimentos tenham levado esse assunto de volta às mesas, O que eu posso te dizer é que nós temos um arcabouço de soluções enorme à disposição, tá? Temos Threat Intelligence, que nada mais é do que análise, ou seja, identificação de ameaça nesse mundo digital, seja qualquer ela que seja. Temos o dever de proteger nossas redes, proteger nossos ambientes computacionais, inclusive pessoais. Então é um assunto muito vasto, mas eu vejo que os últimos acontecimentos, inclusive o de 8 de janeiro, que antecedeu em dezembro, nos levaram a repensar alguns momentos. Nós aqui não temos cultura de cibersegurança. Então, isso foi, esse assunto felizmente foi retomado depois de alguns acontecimentos aqui, principalmente do dia 8 aqui em Brasília, E de fato, o mundo inteiro já percebe, já entende que isso é importante, cibersegurança é importante para todo mundo. O Fórum Mundial, Econômico Mundial, já há alguns anos ele relata, e reporta em seus relatórios que o ataque cibernético ele é considerado um risco elevado para o ser humano, para o planeta. É um alto risco hoje entendido por todos, o ataque cibernético. Ele pode causar danos irreparáveis às pessoas, às instituições financeiras. O volume de ataques cibernéticos ele só aumenta. Nós apresentamos aí uma crescente desde que se criou isso no mundo, o entendimento da segurança cibernética. Há muito tempo atrás, a indústria americana ela começou a ser atacada. Então, essa cultura lá já existe desde a década de 70. Então, acredito que o Brasil vai se atentar a esse mundo de uma forma mais de perto agora. Tá? Nós, principalmente aqui em Brasília, nós tivemos um entendimento, depois de tudo o que aconteceu, de que o nível de maturidade com segurança cibernética no nosso ainda é pequeno, ainda é pouco. E como esse assunto é muito vasto, a gente pode, quando você falou aí de inteligência e contra-inteligência, além de
Olha, são diversos, as ações são diversas. A gente tem que proteger as nossas credenciais, além de proteger as nossas credenciais, atualizar constantemente os nossos sistemas, manter monitoramento das atividades de alerta e manter atividade, promover atividade de alerta, sabe? Treinar nossas equipes, estabelecer uma políticas de uso dos ambientes computacionais. Você tem que criar um plano de resposta aos incidentes quando eles ocorrerem, porque eu costumo dizer, Fayed, que só existem dois tipos de empresas, de companhias ou, né, órgãos públicos no mundo: os que já foram invadidos e sabem disso, e os que ainda não sabem disso. De fato, a gente tem que estar preparado para quando as ameaças passarem a nos rondar, para que a gente possa responder rapidamente a isso, a um incidente. E também, olha, quando você falou de inteligência contra inteligência, a contratação desses serviços realmente é necessária. Todo mundo, ou todo cidadão que é um ser expoente, ou um político, ou um grande empresário que detém grandes valores em sua posse, deve se proteger usando esses modelos de inteligência e contra-inteligência que já são maduros lá fora, sabe? E o povo brasileiro realmente, eu acredito, por não ter essa passagem constante com ameaça, não tenha desenvolvido isso ainda de forma muito madura, não esteja preparado ainda para isso, sabe? Mas são vários modelos, né? Eu cito, quando você fala de inteligência contra inteligência, a gente tem Threat Intelligence estabelecendo o SINT, ou seja, essa análise de fontes abertas em alta escala, a fim de detectar a ameaça. A ameaça ela pode ser qualquer coisa, pode ser um perfil fake denegrindo a tua imagem, pode ser uma fraude, uma credencial furtada, né? Hoje a quantidade de vazamento de dados é enorme acontecendo, e eles vão continuar ocorrendo. Nós podemos aí fazer a análise de tudo, desde SIGINT, GeoINT, UMINT, ou seja, nós temos um arcabouço enorme. Eu não vou me ater a um linguajar muito técnico aqui, mas eu espero que no final dessa nossa conversa as pessoas passem a entender que isso é importante, que se proteger no mundo cibernético é importante. O brasileiro ele só cuida de sua segurança no mundo físico, não temos hábito de nos proteger no mundo digital. A prova cabal disso é que a gente coloca as mesmas senhas em todos os lugares, ou seja, se um vazamento ocorrer em algum canto, você está exposto nas demais plataformas que você utiliza no mundo digital. Então o brasileiro não procura se informar ou não procura entender como se proteger minimamente. Um ataque cibernético tem trazido prejuízos enormes à reputação de pessoas, a marcas. Então não há como não se preocupar com isso. Olha, os últimos momentos que nós vivemos em Brasília, inclusive, eles deixaram a entender que nós temos isso de forma ainda muito pouco madura, né? Eu repito isso porque todo aquele movimento que ocorreu dia 8 e o anterior na Polícia Federal, ataque à sede da Polícia Federal e à Praça dos Três Poderes, tudo isso foi combinado previamente nas plataformas digitais. O Telegram hoje, por exemplo, é uma ferramenta para cometimento de crimes cibernéticos, e principalmente no Telegram, né, os movimentos terroristas, né, que ocorreram dia 8, inclusive, foram previamente falados, amplamente combinados, tratados nas plataformas digitais de forma muito aberta, muito ampla. Então, quando você traduz toda essa informação que está pública em relatórios que vão fazer alertas, ou seja, é possível hoje, com a tecnologia que nós temos, qualquer tipo de mensagem de ódio, qualquer tipo de ameaça que venha a ocorrer, qualquer que seja, ela pode ser detectada previamente, tá? Então, entendi. Eu acho que o entendimento maior é esse, sabe? E
E queria, como você está citando esses casos especificamente aí do dia 8 e do dia 12 de dezembro, né, 8 de janeiro e 12 de dezembro, qual a importância dessas ações de inteligência e contra-inteligência para a questão da segurança nacional, né? E como essas ferramentas podem acelerar esse processo de obtenção de informação que você também citou, né? Que foram discutidas, foram combinadas nas redes sociais, citou aí o Telegram especificamente, né? E como que essa inteligência pode ajudar na agilização, na velocidade de obtenção dessas informações para que a gente se precaveja, né? A gente se prepare na questão da segurança nacional. A ameaça, ela quando existe, ela é direcionada. Então, quando você trata segurança cibernética, você tem que, no primeiro momento, ter entendimento do que proteger. No caso dos governos, né, digo ele, a esfera executiva, os estados também, a prevenção desses ataques cibernéticos ela é extremamente importante, porque isso pode causar danos irreparáveis ao nosso país. É necessário que haja realmente no nosso país um fortalecimento da defesa cibernética nacional, porque nós tivemos um processo vexatório, né? A esfera tanto executiva, todo mundo tentou detectar essas informações, mas a gente consegue entender que isso não foi muito bem executado, sabe? As autoridades, os governadores, o presidente da República, eles não foram alertados de uma forma muito que pudesse haver um entendimento do perigo iminente, sabe? É um conjunto da obra muito grande, porque a gente precisa evitar realmente espionagem cibernética, para que não haja roubo de propriedade intelectual. É simples assim, quanto mais souberem de nós, mais poder sobre nós. Então, é preciso que haja a manutenção dessa confiança e dessa credibilidade nas instituições governamentais brasileiras, né? Nós passamos aí por um momento de sermos mostrados para o mundo, né, numa situação dessa. Então, todo e qualquer tipo de detecção de ameaça, ele é possível ter de uma forma prévia, sabe? Então, essa é o ponto que eu levo à reflexão, que eu acho que nós, brasileiros, precisamos ter um nível de maturidade maior com segurança cibernética, com esse arcabouço de soluções para nos proteger. A gente precisa entender que precisa proteger nossas credenciais, proteger nossos dados bancários, proteger tudo que acontece à nossa volta com o nosso nome, com os nossos documentos. Então, e governo ainda mais, né? Nós precisamos proteger as informações que são confidenciais e estratégicas no nosso país. Quando a gente se expõe dessa forma, a gente enfraquece para o mundo, demonstra eu diria, baixa maturidade com determinadas coisas. Isso não é bom. Legal. E para a gente fechar aqui a nossa reflexão, o que os países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, a União Europeia, né, que me parece que são os países onde há maior ataque, né, cibernético, e são alvos, né, de ataque cibernético, estão fazendo para melhorar a cibersegurança deles, né? Há políticas públicas nacionais e federais, isso eles têm feito, e de que forma têm feito? O mundo lá fora, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, como você citou, eles são já assoberbados com ataques terroristas já há algum tempo. Então, o 11 de setembro foi uma grande lição para eles. De fato, eles têm maior habilidade com isso, porque eles já convivem com a ameaça há mais tempo. Então, eles têm modelos mais maduros, né, órgãos de vários departamentos, institutos, né, órgãos do governo americano que tratam esse assunto de forma muito mais profunda. Mas o mundo inteiro já se preocupa com isso, sabe? Então, muita coisa é colaborada. Existem o que a gente chama de frameworks, né, modelos, né, de referência a serem aplicados.
colaborados pelo mundo inteiro. Existe uma comunidade tecnológica que se esforça para criar modelos mais competentes de segurança. Então, quando não se sabe o que se fazer, o ideal é que se adote um modelo de referência, né? Um modelo de referência que já é maduro. Então nós temos diversos frameworks que tratam segurança, cibersegurança, IT, cybersecurity, e depende do modelo de negócio. Instituições financeiras aplicam um tipo, né? Governos têm aplicados, na verdade são um conjunto deles. Então esses modelos já são bem maduros e constituídos lá fora, aplicados lá fora, e a gente pode, o que serve para o mundo americano e para o mercado europeu, para proteger, né, fim a fim, nos serve também. Então, não que a gente não tenha consciência disso ou que não saiba disso, mas talvez a devida importância, talvez um nível de investimento maior, um nível de recurso maior, e com certeza o mercado lá fora, Estados Unidos e Europa, eles são mais maduros com isso porque convivem, né? Certamente convivem com mais ameaça que nós. Interessante, Antônio. Muito obrigado pelas suas reflexões e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema cibersegurança. Antônio Canavieira, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, e vamos para frente, é isso aí. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, eu acredito que o nível de maturidade com relação a isso nosso vai mudar. Com certeza. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.